Pela primeira vez, eu não sei que nota dá para um livro da Sarah J. Maas. Salve, salve galera, eu sou o Léo e hoje eu tô aqui finalmente pra gente conversar sobre Crescent City, ou como foi traduzido aqui pro Brasil, Cidade da Lua Crescente. E só pra você saber, esse vídeo não vai ter spoiler nenhum sobre o livro, então pode assistir até o final numa boa. Quando eu comecei a ler esse livro, eu tava muito apreensivo. Primeiro, que eu não tinha muita expectativa pra ele, então eu fui ler essa história com as expectativas bem tranquilas, assim, eu não tava esperando a melhor história da autora, mas eu também não tava esperando a pior. E o que eu achei disso tudo, vocês vão saber agora. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, já deixa o seu joinha ali embaixo e também um comentário. E não esquece de compartilhar esse e outros vídeos do canal com os seus amigos, porque vá que alguém se interesse pelo conteúdo que eu produzo aqui e também decida se inscrever. Em Cidade da Lua Crescente, a gente vai conhecer a Bryce, uma garota semifeérica, ou seja, metade humana, metade feérica, que vive em um mundo bem diferente do que a gente está acostumado e uma realidade completamente nova e bem tecnológica. Ela tem a vida aparentemente perfeita, mas isso tudo vai mudar quando os amigos dela forem atacados por um demônio. A espaço são 2 anos e a gente tem o quê? Novos ataques de demônio nessa cidade. Só que aí as coisas vão começar a mudar porque um dos arcanjos, o Micah, vai colocar um dos seus melhores caçadores, um dos seus melhores anjos caídos para descobrir o que está acontecendo, quem está conjurando esses demônios. E esse personagem vai meio que mudar muito a vida da Bryce, porque o Micah vai colocar o Hunt para trabalhar com a Bryce em troca da liberdade dele. E a primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês é que este novo universo de Sarah J. Maas é um mundo muito complexo. Mas eu vou tentar resumir aqui para vocês. A gente tem 4 casas chamadas de 4 casas de Midgard. E essas 4 casas meio que foram divididas através de um decreto da 33ª Era Vanir pelo Senado Imperial da Cidade Eterna. Na casa de Terra e Sangue, que inclusive dá título a esse primeiro livro, a gente tem os metamorfos, os humanos, as bruxas, os animais comuns. Depois a gente tem a casa de Céu e Sopro, onde estão os anjos, inclusive os feéricos, os elementais, os duendes e também aqueles abençoados por Solas, assim como alguns favorecidos por Luna. Depois a gente tem a Casa das Muitas Águas, que é onde ficam meio que os espíritos da água, sereias, bestas aquáticas, ninfas, kelpis, Nokian e também outros protegidos por Ódinas. E por último, mas não menos importante, a gente tem a Casa de Chama e Sombra, onde ficam os Dimenok. A gente também tem ceifadores, espectros, vampiros, dragões, necromantes e muitas outras criaturas perversas e inomináveis que nem mesmo a deusa deles, que é a Ut, consegue ver. É mais ou menos essa a composição do mundo. A gente tem muitas criaturas, cada uma delas pertencendo a uma casa que é governada por um deus. Então todas essas criaturas têm muito contato com o mundo. A gente conhece, a gente tem a presença deles, só que isso não é muito explicado. A gente não tem meio que uma introdução sobre esse mundo como a gente teve com os feéricos lá em Trono de Vidro. Ele é um mundo muito difícil para mim ainda conseguir entender, e eu tive essa dificuldade logo que comecei a ler o livro, então eu acredito que muitos de vocês também vão ter ela. A narrativa desse livro lembra muito o Trono de Vidro, porque ela era uma narrativa em terceira pessoa, com múltiplos pontos de vista, em que a gente não tem apenas o ponto de vista da Bryce, mas a gente tem o ponto de vista do Hunt, a gente tem de alguns feéricos, das bruxas, então a gente vai conhecer muitos personagens diferentes, muitos anjos, muitas coisas, mas mesmo assim isso não foi suficiente para que eu conseguisse entender o mundo. Eu achei o início do livro bem promissor, aí vem o meio e fica um pouco lentinho, algumas coisas vão acontecendo, mas não é nada muito elaborado, a gente meio que só vai conhecer as relações dos personagens, os pensamentos deles, a forma como eles lidam com as coisas, e aí vem a parte final, que é uma das coisas mais doidas que eu já li em toda a minha vida, porque muita coisa vai acontecendo, e você meio que não tem controle sobre aquilo, porque aí eu ficava pensando, meu Deus, o que vai acontecer nos próximos livros? É uma mistura muito doida.
Agora eu peço muito a atenção de vocês, porque nos últimos meses a gente tem ouvido muito sobre a questão da representatividade nos livros da Sarah J. Maas, sobre como ela é falha com isso, sobre como ela não se cobra e ela não se propõe a fazer coisas diferentes. Muita gente tem feito vídeos sobre isso, alguns deles são bem responsáveis e bem interessantes, outros não tanto, mas o que eu queria dizer pra vocês é que em Cidade da Lua Crescente a gente tem a representação de vários personagens. Eu acho que é um livro muito diverso, porém a gente não tem representatividade. Representação é quando pessoas diversas aparecem e representatividade é quando pessoas diversas tomam decisão. A gente tem personagens que são diversos, que são apresentados bem no início da história, mas aí no meio eles somem, a gente não tem muita relevância, a gente não tem presença deles. Eu acho muito importante que a gente cobre isso, porque a gente está vivendo num mundo que precisa cada vez mais de representatividade, a gente precisa ressoar outras vozes, e nada melhor do que os livros pra gente fazer isso. Uma coisa que eu gostei muito nessa história é que os personagens, eles são muito dúbios, sabe? E eu achei que a Sarah conseguiu trabalhar isso muito bem, tanto que algumas coisas vão acontecer aí no livro, e eu fiquei muito doido quando isso aconteceu, porque eu fui muito pego de surpresa. Eu senti muita raiva em alguns momentos, eu chorei em outros, eu ri, porque a gente tem personagens muito legais, como a Al-Haba, ela é uma duende, então ela é maravilhosa. A gente sempre fala sobre os personagens masculinos da Sarah J. Maas, sobre as ações deles, e eu achei que esses personagens continuam bem machistas em algumas situações. Tem umas coisas que eu fico tipo, pelo amor de Deus, por que fazer isso? Tem alguns que são bem desenvolvidos, outros são assim um pé no saco, que eu não sei nem por que estão ali. Mas quem sou eu, né? Muita gente começa a ler uma fantasia adulta esperando apenas cenas de sexo ou cenas mais explícitas, assim. Livro adulto não quer dizer necessariamente que a gente vai ter apenas essas cenas. Existe meio que uma estrutura de escrita diferente, uma apresentação dos personagens diferente. Só que esse livro está sendo vendido como um livro adulto, porém ele tem muitas semelhanças com o aí de fantasia que a gente está acostumado em Trono de Vidro. Eu sinto que a Sarah tá meio que tentando encontrar a voz dela, se vai ser mesmo na fantasia adulta ou na fantasia YA. E Cidade da Lua Crescente tem meio que esses dois meios, sabe? A gente às vezes tem uma coisa de fantasia YA, mas depois a gente tem uma fantasia adulta. Então eu senti que a autora tava meio que tentando encontrar o equilíbrio dela nesse livro. Pode ser que soe pra você como uma coisa boa, mas pode ser que soe do jeito errado. Não é somente sexo e cenas de sangue. Tem uma estrutura de escrita por trás disso. Pra mim, o ponto mais positivo de Crescent City é que pela primeira vez eu senti que eu vi muito da Sarah nessa história, sabe? Eu senti que ela se arriscou muito mais, porque em Trono de Vidro a gente meio que sabia como as coisas poderiam terminar. Ela tava numa zona segura com aqueles personagens e ela meio que não queria dar um fim pra eles. Agora, em Crescent City, eu senti que esses personagens, eles são muito mais simples, eles são muito mais fáceis, talvez, de serem descartados. Isso pode soar um pouco grosseiro da minha parte. E nesse livro eu senti que ela não teve medo de fazer o que ela precisava fazer. Ela colocou o personagem pra morrer, ela colocou o personagem na gaveta. É muito legal de ver de como ela finalmente, talvez, teve coragem o suficiente pra fazer isso com os personagens dela, sabe? E pela primeira vez eu não faço ideia do que vai acontecer, eu não faço ideia do que ela vai trazer pro segundo livro, porque ele meio que conclui uma jornada, sabe? Você tem uma pontinha que vai dar pra ela desenvolver o segundo livro, mas você não faz ideia do que vai acontecer. E isso é muito bom, porque aí eu acabo me surpreendendo depois, eu acho. Por outro lado, o ponto mais negativo que eu encontrei nesse livro é o tamanho dele. Porque 800 páginas, eu sinto que essa história dava pra ser condensada um pouquinho mais, dava pra gente tirar algumas cenas, tem uns momentos que são bem lentos, bem chatinhos. Essa coisa de gastar todos os plots do livro logo no primeiro, de dar todas as reviravoltas que você imaginava que poderiam ser desenvolvidas no segundo e no terceiro, me deixa um pouco receoso. Estou empolgado para o segundo? Estou, mas é uma empolgação tranquila. É uma empolgação assim, se demorar 5 anos, eu vou conseguir superar. Sendo assim, a minha nota final para esse livro é 4,5 estrelas. Eu fiquei assim muito dividido entre 4 e 5. Aí depois eu acabei pesando as coisas para ver se realmente valia a pena dar 5. Eu tentei trazer para vocês uma visão muito técnica do que eu achei do livro, colocando os pontos positivos e os pontos negativos. Eu espero que isso tenha ajudado
vocês a decidir se a história vale a pena ou não. Pra mim, ela valeu muito a pena, foi muito legal de ver a Sarah explorando outras coisas, apesar de ela continuar com essa questão dos feéricos, mas aqui os personagens são muito interessantes, tem muitas camadas e eu acho que dá pra explorar bastante eles nos próximos livros. Enfim, por hoje é isso, não esquece de deixar o seu joinha ali embaixo se curtiu o vídeo, de deixar um comentário também, porque isso me deixa muito feliz. As minhas redes sociais estão aqui na descrição, caso você queira me seguir por lá, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!